Fala pessoal do oitavo ano no ar, tudo bem? Tranquilos? Eu estou bem. Aumentem a velocidade do vídeo, prestem bastante atenção. Hoje a gente vai começar um conteúdo que é assim, um dos mais importantes que existem na matemática básica. Ele vai ser fundamental e extremamente recorrente no estudo de matemática nas séries posteriores e quem sabe numa faculdade, dependendo do curso que você for fazer. Prestem bastante atenção. Hoje nós vamos estudar as equações do primeiro grau, mais especificamente as equações que têm apenas uma incógnita. O que é uma incógnita, o que é uma equação, a gente vai ver na aula de hoje, mas o nome do conteúdo é esse. Então prestem bastante atenção. Quando vocês estiverem lá no primeiro ano, estudando física, química, biologia e na matemática também, isso vai ser assim extremamente recorrente, tá? Então é muito importante que vocês aprendam isso. Então vamos lá, vamos para a nossa aula. Já deixei o título aqui pra gente. E vamos lá, eu vou começar tentando mostrar para vocês o que é uma equação, independente do grau dela e sem entrar em detalhes sobre essa questão de incógnita por enquanto também. Então vamos lá. O que é uma equação? Primeira coisa, equação é uma igualdade. Quando você tem uma igualdade entre duas coisas. Coisas que estão de um lado, coisas que estão do outro, essas coisas são iguais. Além de ter uma igualdade, para que seja uma equação, é necessário que haja, em um desses lados, é necessário que haja um termo desconhecido, um ou mais. É necessário que existam coisas desconhecidas ali. Então, em outras palavras, é o seguinte, quando você tem uma igualdade entre coisas, coisas de um lado e coisas do outro, você tem igualdade entre duas coisas. E em um desses dois lados, ou nos dois lados, às vezes acontece de você ter termos desconhecidos. Então eu vou ter alguns termos desconhecidos em um desses dois lados, ou nos dois. Quando isso aqui acontecer, isso será chamado de equação. Beleza? Vamos ver um exemplo mais claro disso aqui, para ver se fica mais bem entendido. Então olha só. Vocês já viram aquelas balanças que... é tipo umas balanças antigas, que ficam uns pratos assim. Aí se você... os pratos eles ficam alinhados. Se você colocar mais uma coisa que tem mais massa de um lado, aí ele pesa para esse lado. Aí se você coloca do outro lado, aí pesa mais para o outro. Aí você vai tentando balancear essas coisas. Então são balanças antigas. Vamos imaginar um exemplo desse aqui. Não vou conseguir desenhar uma balança dessa daqui, mas vamos ver mais ou menos como que seria. Então imagina que isso aqui é uma balança daquelas. Vamos supor que essa linha que está aqui, essas linhas retas, são o suporte que sustenta as coisas que você quer pesar. Bicho, vocês não estavam vendo, né? Então eu desenhei aqui, ó. Vamos supor que isso aqui é a balança que eu estou falando. Então essas linhas retas que estão aí são o suporte que vai segurar a coisa que você quer pôr em cima da balança para você pesar, beleza? Então aqui a gente vai pôr os nossos objetos aqui para pesar, beleza? Ok. Então vamos supor que aqui eu tenha uma maçã aqui de 2 kg, por exemplo. Vixe, mas maçã não pesa isso tudo, né? 1 kg. Ela também não pesa isso tudo, mas vamos só imaginar. 1 kg é uma maçã gigante. Aí aqui eu tenho uma caixinha de leite. Só que aí não vai funcionar, né? Porque ele é medido em litros. Vamos ver aqui, deixa eu ver. Um pacote de arroz.
quadrado não existe, mas vamos supor que exista. E vamos supor que ele tenha 5 kg. Vamos supor que aqui desse outro lado eu também tenha uma maçã de 1 kg. E aqui eu tenha uma outra coisa, uma embalagem de café, por exemplo. E eu não sei o valor, não sei a massa dessa embalagem de café em pó, por exemplo. Beleza? Mas uma coisa eu sei, como essas garrafinhas estão alinhadas, como a balança está alinhada, significa que as coisas que estão desse lado possuem a mesma massa das que estão do outro lado, porque a balança está alinhada. Então há uma igualdade entre essas coisas, beleza? Além de haver uma igualdade, em um desses lados dessa igualdade a gente tem um termo desconhecido, que no caso aqui é a massa dessa embalagem de café em pó. Eu sei a massa desse objeto, sei a massa desse, mas não sei a massa desse. Então tem um termo desconhecido aqui, né? Esse termo desconhecido é o que nós chamamos de incógnitas. Incógnita. Vou escrever só até aqui para não prolongar muito. Incógnita, esse termo aqui. Então, o que é incógnita na equação? É aquele termo desconhecido. No nosso caso, a gente vai estudar equações que têm apenas um termo desconhecido, tá? Mas existem equações com N termos desconhecidos, beleza? Então, galera, sempre que isso aqui acontecer, nós estamos diante de uma equação, beleza? Ainda que ela não esteja representada matematicamente, ainda que você esteja estudando uma disciplina de letras, de português, de espanhol, aquilo é uma equação, tá? Então a equação é isso, é quando você tem uma igualdade entre coisas e nessas coisas você tem um ou mais termos desconhecidos. Aí o que acontece? A gente vai se utilizar do fato dessas coisas serem iguais para encontrar aquele termo desconhecido. O fato delas serem iguais vai nos ajudar a encontrar aquele termo desconhecido. Então, nas equações, geralmente, o objetivo é encontrar o valor daquele termo desconhecido que nós chamamos de incógnita. Tudo bem? Então vamos lá. Olha só como que vai ser útil a gente saber que isso aqui é igual. Bom, aqui desse lado de cá, qual é a massa que a gente tem total desse lado? A gente tem vou escrever aqui embaixo. A gente tem 1 mais 5, né? E isso é igual a 1 kg aqui do outro lado, 1 kg, mais esse termo desconhecido que é a incógnita. Geralmente, a gente simboliza a incógnita por x. A gente simboliza ela por alguma letra. Não precisa ser o x, pode ser qualquer letra, pode ser até um nome. Se você quiser chamar de um nome, pode ser. Mas geralmente a gente chama de x. Mas isso não interfere no resultado, tá? Então, esse termo aqui desconhecido, essa incógnita, eu vou chamar de x. Então, mais x. Beleza. Como que faz para a gente encontrar esse x? A gente vai utilizar essa igualdade aqui, ó. Então, primeiro eu vou fazer essa soma aqui. 1 mais 5, 6. Aí aqui, ó. Qual é o número que eu somo com x? Ou melhor, qual é o número que eu somo com 1, cujo resultado vai dar 6? É o 5, né? Então, o nosso x tem que ser 5. Que aí 1 mais 5 dá 6. Então, como que eu descobri o valor desse x? Por meio dessa igualdade aqui. Então, essa equação está respondida. Nós descobrimos o valor da incógnita, ok? Então, isso é uma equação, tá, galera? Ok. Isso é uma equação conforme eu queria explicar para vocês. Agora vamos entender essa questão do grau da equação, que aparece aqui, ó, equação do primeiro grau. Eu vou desenhar uma equação aqui.
só para servir como exemplo. Isso aqui é uma equação, porque a gente tem uma igualdade, coisas de um lado que são iguais a coisas de outro lado. Então isso aqui é uma igualdade e temos um termo desconhecido, né? Então isso é uma equação. Aí qual que é o grau dessa equação? Como que faz para a gente identificar o grau de uma equação? A gente vai olhar para o expoente da incógnita. Então a incógnita aqui é o x. Qual é o expoente dela? É o número que fica aqui em cima. Como não tem nenhum número visível aqui em cima, esse expoente é um invisível, beleza? Como a gente só tem um x e o expoente dele é 1, essa equação é do primeiro grau. Se aqui tivesse um 2, seria uma equação do segundo grau. Se tivesse um 3, seria do terceiro e assim por diante. Tudo bem? Professor, e se tivesse vários x, várias letras na minha equação? Não vai ser o que a gente vai estudar, mas eu vou colocar aqui só para vocês terem como exemplo. Então vamos supor que a gente tenha uma equação assim, ó, 4x à terceira menos 2x ao quadrado igual a menos 5x mais 2. Bom, o expoente desse x é 3, aqui era um x, tá? O expoente desse x é 2 e o expoente desse x aqui é um invisível. Qual é o grau dessa equação? Aí você vai olhar para o maior expoente. O maior expoente que a gente tem aqui é o 3, então essa equação é do terceiro grau, tá? Então quando você tiver várias letras x, várias letras y na sua equação, ou qualquer outra letra, para você determinar o grau dela, você olha para o maior expoente. Se todos os nossos x tivessem expoente 1, seria uma equação do primeiro grau, do mesmo jeito, tá? Então se fosse assim, ó, é uma equação do primeiro grau, porque todos os x que aparecem aqui estão com expoente 1, invisível. Então é assim que a gente determina o grau de uma equação. Existem alguns nomes de termos que aparecem na equação. É interessante a gente comentar, mas não é algo que é muito importante para você resolver elas. Mas é umas nomenclaturas que vale a pena a gente conhecer. Por exemplo, o que está do lado direito, tudo que está do lado direito e o que está do lado esquerdo da igualdade, nós chamamos de membros da equação. Então, o que está aqui do lado esquerdo da equação é o primeiro membro. Ok? E o que está do lado direito é o segundo membro da equação. Isso aqui não vai ser definitivo para você conseguir responder, mas é interessante conhecer, porque pode acontecer de ter um enunciado falando lá, primeiro membro, segundo membro, e você ficar meio boiando, né? Então, primeiro membro, segundo membro. Outras coisas que são, outros termos que são importantes. Cada monômio, vamos dizer assim, que aparece aqui na nossa equação, nós vamos chamar de termo, tá? Então esse 3x é um termo, esse 1 é outro termo, esse 2 é outro termo. Se tivesse um y aqui, seria outro termo, se tivesse um z, outro termo. Então cada número e letra dessa isolado é um termo, beleza? Então, essas são algumas nomenclaturas que eu queria comentar com vocês. Então, galera, na aula de hoje, eu não vou mostrar para vocês como que a gente resolve as equações. A gente não vai começar por essa parte agora. Vamos primeiro focar em saber identificar quando algo é uma equação e quando não é. Vamos aprender a identificar também o grau da equação. Beleza? Então vamos lá. Então, na aula de hoje vai ser basicamente isso. Ok, então eu vou escrever aqui algumas equações para a gente identificar se elas são equações. Vou escrever algumas expressões e vamos identificar se elas são equações ou não. Depois a gente vai identificar se elas são do primeiro grau ou não.
Na próxima aula, quando a gente tiver a nossa próxima aula de explicação, eu pretendo trazer para você uma outra definição de equação, que é a que aparece nos livros. Só que eu acho ela péssima para apresentar de início para os alunos, porque fica ruim de entender. Mas aí depois a gente já vai estar mais capacitado e eu passo essa expressão, tá? Essa outra forma de identificar as equações. Então vamos lá, eu vou desenhar aqui algumas expressões para a gente identificar se elas são equações ou não. Então, 4 mais 3 é igual a 10 menos 3. Essa é uma expressão, hein? Vamos imaginar outra. 4x ao quadrado menos 3 é igual a menos 2 mais x. Menos 5x mais 2x é igual a menos 3. 2x sobre 5 menos 3 igual a 0. 3x que multiplica x mais 2 igual a 3x. Vamos primeiro fazer uma reflexão aqui sobre isso. Então aqui eu escrevi quantas? 5 expressões. 5 ou 6, né? 6, deixa eu diminuir o zoom aqui. 6 expressões. Vamos tentar identificar quais dessas 6 são equações e quais não são. Então vamos lá, vamos começar por essa primeira. Essa primeira, ela tem uma igualdade, né? Beleza. Só que ela não tem nenhum termo desconhecido. Ela não tem nenhuma letra lá indicando um termo desconhecido. Então ela não é uma equação, tá? Então falso. Essa daqui não é uma equação. Estão se sentindo bem? Vamos para a segunda agora. A segunda, ela tem uma igualdade e ela tem dois termos desconhecidos. O x ao quadrado e o x. Lembre-se, x ao quadrado e x não é a mesma coisa, tá? Mas aqui eles são termos desconhecidos, portanto, é uma igualdade. É uma equação, desculpa. É uma equação. Vamos para a próxima. Deixa eu colocar um Vzinho aqui, né? Vamos para a próxima. Aqui a gente tem uma igualdade e temos termos desconhecidos. São os mesmos, mas a gente tem. Portanto, é uma equação. Na de baixo, a gente tem uma igualdade e temos um termo desconhecido. Portanto, é uma equação também. Essa daqui de baixo, a gente tem uma igualdade e temos um termo desconhecido. Professor, mas não são 3x? Mas como x, x e x são a mesma coisa, é um termo desconhecido só que a gente tem. Tá? Nesse caso aqui, a gente tem dois, né? Porque o x ao quadrado e o x não são a mesma coisa. Então, só a primeira não é uma equação. Agora vamos identificar o grau dessas equações. Essa primeira não tem como identificar porque ela não é uma equação, né? Então vamos para a segunda. A segunda, ela tem... Deixa eu diminuir o zoom aqui de novo. Aumentar o zoom. A segunda, esse primeiro x está elevado a 2, é um x ao quadrado. E esse x aqui do outro lado, ele não tem nenhum expoente visível, então o expoente dele é 1. Qual é o maior expoente, o 2 ou 1? O 2. Então isso aqui é uma equação do segundo grau. Estão se sentindo bem? Eu creio que sim, né? Vamos identificar o grau dessa daqui agora, da terceira. Esse x está elevado a 1. Esse x aqui também está elevado a 1, invisível. Então, o maior expoente é 1, é uma equação do primeiro grau.
Essa outra equação, ela só tem uma incógnita e está elevado a 1, um invisível. Então, também é do primeiro grau. Se aqui tivesse outra letra, galera, não ia mudar nada, tá? Se aqui tivesse um Z, um P, é a mesma coisa, tá? Não muda nada. E essa última aqui, hein, galera? Essa daqui é interessante, prestem bastante atenção. Esse x aqui está elevado a 1, esse x está elevado a 1, esse x aqui está elevado a 1. Aí o aluno pensa, é do primeiro grau. Só que aqui tem um parênteses para a gente eliminar primeiro. Então primeiro você elimina esse parênteses para depois você identificar qual que é o grau dela. Com o tempo, você já vai saber identificar o grau sem eliminar esse parênteses. Mas como vocês estão começando, eu sugiro que vocês eliminem o parênteses para depois identificar o grau dela. Para eliminar o parênteses, a gente vai pegar esse 3 e vai multiplicar por isso e por isso, porque aqui é uma multiplicação, né? Então vai ficar 3x vezes x, 3x ao quadrado. Porque x vezes x é x ao quadrado, né? Mais 3x vezes 2, 2x. Desculpa, 6x. E repete o 3x aqui desse lado. Agora dá pra gente saber o grau dela. Esqueci de colocar x ao quadrado aqui, né? Então, esse x está ao quadrado, esse x está elevado a 1 e esse x está elevado a 1. O maior expoente é esse 2 aqui, né? Então, ela é uma equação do segundo grau. Beleza? Então, se a sua equação tem parênteses, tem colchetes, tem chave, é interessante você eliminar essas coisas para depois identificar o grau dela, tá? Então é isso, galera. Vamos ficar apenas com essa parte. Aí eu vou passar uma tarefinha para vocês sobre isso. Como é muito simples, eu não vou passar, sim, se tudo correr bem, se todo mundo entender, conseguir fazer, eu não vou passar uma outra tarefa sobre isso para a gente já ir para as partes mais difíceis, tá? Mas é isso aí. Esse conteúdo aqui eu gosto muito dele. Eu acho bem legal e é importante demais, cara. É isso aí. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me perguntar pelo WhatsApp. É isso aí. Falou, até a próxima.